Boa noite. Como eu tenho conversado, eu tenho falado no meu status, hoje, no sábado, eu estaria gravando um vídeo falando a respeito de bênção e maldição. Gostaria neste momento que você desse um pause aí no vídeo, pegasse a sua Bíblia, abrisse ela em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26, para a gente falar um pouquinho a respeito dessa, desse assunto que é muito importante na nossa vida, porque ela faz parte do nosso cotidiano, tá certo? É, então é muito importante que nós tenhamos em nossas vidas essa intenção de trazer bênção e não maldição para nossas vidas. Então, em Deuteronômio, a palavra ela é clara, ela fala da seguinte maneira: observai-vos, hoje eu vos proponho bênção ou maldição. Existem algumas outras traduções que falam, eis que hoje coloco diante de ti. Na tradução João Ferreira de Almeida, que eu estou lendo, fala, vos proponho. Então notamos que Deus, na verdade, nesse exato momento, ele mostra para as pessoas, os profetas antigos, quando eles estavam ali fazendo as pregações, falando para os reis e mostrando para eles como que deveriam, né, fazer os seus mandatos, os seus reinados. Então, Deus deixou bem claro no momento em que ele fala que ele propõe, não é uma imposição divina. Ou seja, nós voltamos mais uma vez nos dois caminhos. Nós voltamos mais uma vez lá atrás, quando a gente fala de livre-arbítrio. Ou seja, Deus ele está propondo para nós, para mim, para você, a cada momento, para o meu pai antes de mim, para o meu avô, foi proposto a eles bênção e maldição. Quer dizer, a escolha é de cada um. Então a Bíblia é clara quando ela fala com relação a isso, com relação à proposta divina, com relação à bênção e maldição. Então primeiro nós precisamos entender o que é bênção e o que é maldição. Quando a Bíblia ela fala de maldição, ela está falando de algo que vai atrasar todo o nosso processo, tanto familiar quanto profissional. E quando nós falamos de bênção, a bênção ela nada mais é do que tudo na nossa vida vai dar certo. Por que vai dar certo? Diante de alguns apetrechos, né? Diante de algumas atitudes, diante de algumas decisões que nós vamos tomar. É por isso que nós temos o livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio, ele nos permite e tira a isenção divina. Tem pessoas que falam, mas Deus é mau, porque Deus castigou a Etiópia. Lá só tem pobres, as pessoas são pobres, mas se você pegar a história da Etiópia, nós vamos ver que ela foi um dos países mais ricos. Quando Salomão foi visitado por todos os reis, a rainha da Etiópia foi a que mais levou presentes e presentes mais caros para Salomão. Era um país rico. Então, se a gente pegar a história, ela era um país rico e hoje se transformou num país pobre pela maldição. O Brasil, nós temos tudo para ser um país rico de primeiro mundo. Nós não somos por quê? Por maldição. E cabe a mim, cabe a você que crer, cabe a cada um de nós que crermos que Deus está em primeiro lugar nas nossas vidas, tanto que seja no mundo profissional, no mundo familiar ou no mundo político, cabe a nós fazer a nossa parte. Então, no exato momento em que lá atrás o meu avô, o meu bisavô, ele cria uma maldição através do não conhecimento, porque a Bíblia ela diz que conhecereis a verdade vos libertará. E essa maldição ela persegue desde o nosso tataravô até a minha geração. Ou seja, a Bíblia fala que até a quarta e a quinta geração. Aí você fala, pô, mas peraí, meu Deus do céu, como pode eu pagar pelo erro do meu pai, pelo erro do meu avô? Como pode, né, esses erros serem cobrados se eu nem participei? É para isso que nós temos o livre-arbítrio. É para isso que eu preciso quebrar essa maldição na minha vida.
É por isso que eu preciso sair da mesmice, sair do cotidiano. E o grande problema hoje é que a maioria das pessoas não acreditam. E isso faz com que o diabo se fortaleça cada dia mais nas nossas vidas, como eu falei no vídeo anterior. Nós somos o quê? Alimentação satânica. Eu sou alimento do diabo, você é alimento do diabo. Todos nós alimentamos o diabo a cada dia de acordo com as nossas atitudes. Quando você ora, você alimenta quem? A hoste celestial. Quando você maldiz, você está alimentando as hostes demoníacas. Contava-se uma história na minha terra muito interessante, só para ilustrar, de uma mãe que era casada, tinha 2 filhos, e o marido a deixou por causa de bebidas, cachaças, e muita prostituição, e acabou a deixando. E isso fez com que ela fosse uma mulher amarga. E a todos os momentos, ela olhava para o filho e falava assim: você vai ser um cachaceiro, você vai ser um pinguço, não, como se falava lá na minha terra, da mesma maneira que seu pai foi. E virava e falava para a filha dela assim: do jeito que o seu pai me deixou, hoje você vai ser uma prostituta. E aquilo, os anos foram se passando, os anos se passaram, e realmente o rapaz cresceu e se tornou ali uma pessoa que bebia. Se tornou uma pessoa que era viciada em álcool. E a filha acabou-se numa casa de prostituição. Então, o que eu quero dizer isso aqui? Nossas palavras têm poder. A Bíblia ela deixa bem clara que eu tenho o poder de bendizer e tenho o poder de amaldiçoar. E quando essa palavra vem de um pai, de um avô, ou talvez de um irmão mais velho, que é responsável pela família também, nós precisamos entender que numa família existe um pai e uma mãe, e existe também os irmãos. E que a hierarquia ela tem que ser começando a cabeça o pai, a mãe e o irmão mais velho, depois vai descendo subsequente. Então cada um de nós temos o poder de bendizer ou de amaldiçoar os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos netos. E a palavra ela é muito forte. Por que a palavra é forte? Nós sabemos que Deus criou o mundo através da palavra. Haja luz. O único ser criado por Deus pelas suas mãos foi o homem. Existe aí também uma teologia que eu também acredito que a serpente também foi criada, né? Pelas mãos de Deus. Mas isso é um assunto para a gente tratar mais para frente. Vamos falar agora só da teologia humana. Então o que acontece? Deus, quando ele pegou o ser humano, pegou a mulher, pegou o homem, na verdade o homem em primeiro lugar, ele fez o homem com suas mãos. O resto foi tudo pela palavra, pelo poder da palavra. Haja luz, haja terra, haja animais, haja o firmamento. Então, partindo-se desse princípio, a Bíblia deixa bem clara, Jesus Cristo ele fala disso nos seus 4 evangelhos, Paulo fala disso nas suas cartas, que nós temos poder nas nossas palavras, que há poder no que eu falo. É por isso que as orações são tão fortes, mas da mesma maneira que a minha oração ela é forte, a maledicência também é forte. Se eu virar para o meu filho e todos os dias propagar que ele vai ser um bandido, que a minha filha vai ser uma prostituta, ela será. Quantas vezes você, sem maldade nenhuma, chamou seu filho de demônio, de capetinha? Eu estava no meu trabalho outro dia e uma determinada pessoa falou: esse final de semana para mim foi os capetinhas lá em casa. Aí eu assustei, falei: como assim? Ela falou: meus sobrinhos. Foi o final de semana dos capetinhas. Então, quanto mais você profetizar isso na palavra, na vida das pessoas, dos seus filhos, dos seus sobrinhos, dos seus netos, dos seus irmãos, mais eles serão. Eu aconselho, a cada instante, a cada momento, você não dizer aquele capetinha, aquele anjo.
aquela bênção. Quantas vezes você olhou para o teu filho e falou para ele da seguinte maneira: você não vai se dar bem na vida. Eu olho para meus filhos, muitas vezes eles têm os seus empreendimentos. Eu tenho 3 filhos, eu tenho uma filha de 33 anos e tenho um filho de 20 e tem mais um filho de 9 anos, completa 10 anos agora. Independentemente do que eles estão fazendo, eu digo que vai dar certo. Eu digo que ele vai ter o melhor salário. Eu digo que na vida dele está proferido a bênção, assim como foi proferida sobre a vida de Isaac. Então, meus amados, nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós falamos dentro da minha casa, dentro da sua casa. Aquilo que nós falamos a respeito das nossas esposas, que nós falamos a respeito das nossas namoradas. Eu não tenho namorada, eu tenho uma esposa, mas da maneira que você profetiza a sua vida amorosa, a sua vida profissional. O demônio, ele não tem o poder de saber o que passa nos seus pensamentos, mas ele age através da sua palavra. Assim, Deus, sendo único, onisciente e onipresente, ele sabe o que eu penso e ele sabe através dos meus pensamentos e através das minhas palavras. O demônio, ele só sabe através da palavra. É no momento que você fala. Aí você me pergunta, tá, mas como eu faço então para me livrar dessa maldição hereditária que está na minha vida? Não existe nenhuma outra maneira de você se livrar de uma maldição a não ser com oração. Ou seja, a oração, o poder da palavra na sua vida, o poder da palavra na vida do seu filho. Pai amado, Senhor meu Deus, neste momento eu quebro toda a maldição hereditária que tiver, e a partir deste momento eu estou abençoando a minha família, eu estou abençoando o meu filho, eu estou abençoando a minha esposa, eu estou abençoando a minha namorada, eu estou abençoando o meu trabalho. A partir deste momento eu declaro toda a maldição hereditária quebrada na minha vida. Mas não adianta você fazer uma oração nesse sentido e daqui a pouco você está maldizendo as pessoas que você abençoou. Entendeu? A Bíblia é clara quando ela fala que nós precisamos proferir bênçãos a todos os momentos. Nós não podemos, de maneira alguma, estarmos presos a uma maldição que não foi imposta por Deus, mas foi proposta através do seu livre-arbítrio. Se eu não quiser. Eu sou o único responsável pelas coisas ruins que acontecem na minha vida. Tem pessoas que falam: meu relacionamento não dá certo. É outro assunto, nós vamos tratar mais para frente, falar de relacionamentos. Nós vamos falar aqui de como ter uma vida saudável na presença de Deus, de como ter um casamento saudável, de como ter um casamento onde eu amo e sou amado. Mas isso precisa que você aprenda a proferir bênçãos na sua vida, a proferir palavras de verdade. A mentira, ela é o grande mal da humanidade. Em Mateus 8, a Bíblia é clara quando ela fala que o diabo é o pai da mentira. Jesus Cristo deixa isso muito claro. E quantas vezes nós mentimos para nós mesmos? Existe inclusive um ditado popular, falado por Maquiavel, que uma mentira proferida 1000 vezes se torna verdade. Não, não se torna. Ela pode se passar por verdade, mas ela não se torna verdade. Você, meu querido irmão, você que está me ouvindo neste momento, que teve a paciência de me ouvir até este momento, coloque na tua cabeça neste momento: a bênção e a maldição, ela não é hereditária.
A partir do momento que você usa a palavra a seu favor. Minha esposa é bênção, meu filho é bênção. Para ilustrar mais um pouquinho, eu estava conversando com um amigo meu no meu trabalho e ele me contou uma história de um pastor que foi pregar na igreja dele. E esse pastor contou a história do filho dele, uma história verídica, aonde ele conta que aconteceu com ele. O filho dele era drogado, vivia nos pontos, vendendo e comprando drogas, repassando drogas para as pessoas, assaltando, roubando, tirando, muitas vezes eletrodomésticos dentro da casa dele para vender na rua, para ter dinheiro para comprar droga. E todo momento que o pai dele olhava para ele, o pai dele falava assim: olha a minha bênção, está vindo ali um filho e um servo de Deus. As pessoas olhavam para o pai dele sem entender e falavam: gente, mas esse homem é louco. Mas a Bíblia diz que a verdade bíblica é loucura para os homens, né? A Bíblia deixa bem clara que nós somos loucos na visão humana, porque nós cremos numa coisa, como Paulo diz, nós cremos no invisível, nós cremos naquilo que ainda não aconteceu. Isso é o quê? Fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Então, meu amado, fé é loucura na visão humana. Então, as pessoas olhavam para esse pastor e falavam assim: esse homem é louco, meu Deus, como pode? O filho dele é drogado, vende droga na rua, rouba, e ele diz que o filho dele é uma bênção. Ele diz que o filho dele é um servo. E com o passar do tempo, o filho dele se converteu e hoje é um pastor. Sabe por quê? Porque ele não via o pecado do filho dele. Ele via a glória de Deus na vida do filho dele. Ele não proferia maldições na vida do filho dele. Ele proferia bênção. E você? O que você está proferindo para os seus filhos, para a sua esposa? O que você está proferindo neste momento para as pessoas que estão ao seu lado, para o seu trabalho? Quantas vezes você levantou de manhã e tem um trabalho para ir e foi maldizendo aquele trabalho porque você teve que levantar cedo para ir? Ou talvez porque o seu chefe te pediu para ficar e fazer uma hora a mais no seu trabalho? Quantas vezes você maldisse essa atitude do seu chefe? Agora eu te pergunto, e quantos gostariam de estar no teu lugar? Na hora de entrar no teu trabalho, ore, agradeça. Ore pelos dirigentes da sua empresa. Abençoe os dirigentes da sua empresa. Não importa se eles estão sonegando imposto, não importa o que eles estão fazendo. Veja as boas ações deles. Veja a ação de Deus na vida deles. E ore para que isso aconteça. Então, aquele pastor teve a graça de quebrar todas as maldições hereditárias que estavam na vida do filho dele e viu a glória de Deus e viu a transformação. Nós precisamos pensar em transformar vidas. Nós precisamos transformar primeiro a nossa, sermos exemplo. Então, meu querido, você que está ouvindo, você que realmente assistiu todo esse vídeo, pare neste momento e pense: o que eu tenho feito da minha vida? O que eu tenho proferido na minha família? O que eu tenho proferido para as pessoas que estão ao meu lado? Quantas vezes talvez alguém te dá uma fechada no trânsito e você profere uma palavra de maldição para aquela pessoa? E se essa pessoa não tiver a proteção divina, sabe o que vai acontecer? Ele vai ser amaldiçoado. O que está saindo da sua boca? O que está saindo
da sua boca. Qual caminho que verdadeiramente você está seguindo? O estreito? O largo? O que você está fazendo com o livre-arbítrio que Deus te deu? Deus confiou em você, te dando a liberdade para pensar, para agir e para fazer o que você quer. Só que lá no primeiro versículo nós lemos aonde que fala: e eis que do ventre da mulher sairá um, que ele pisará a cabeça e ele lhe ferirá o calcanhar, e colocarei inimizade entre ele e a mulher. O que Deus estava falando naquele momento? Deus estava prometendo a vinda de Jesus Cristo até nós para a nossa salvação. Deus colocou ali bênção nas nossas vidas. No exato momento em que Deus viu que Satanás havia trazido a maldição, Deus já deu um plano de ação para que nós possamos ser salvos em Cristo Jesus. Mas Ele te deu o livre-arbítrio, Ele me deu o livre-arbítrio. Eu quero ser salvo? Eu quero proferir bênção? Ou eu quero proferir maldição? Tudo na nossa vida, nós vivemos de consequência. Se você falar para mim que o pecado é ruim, eu vou discordar de você. O pecado é uma das melhores coisas que o mundo nos oferece. O pecado é muito bom. Agora cabe a você. Se você quer viver o bom agora, ou se você quer colher os frutos lá na frente. Roberto Carlos já cantava na música dele e dizia que tudo que é bom e legal é imoral. Ele estava falando exatamente disso que nós estamos falando aqui agora. Mas, eu te digo com toda certeza, o fruto é muito melhor. Plantar a árvore, fazer ela crescer, regar, é trabalhoso. Não é fácil. Agora, colher o fruto, na verdade, é a recompensa. Então eu volto a te perguntar: qual fruto que você está colhendo das suas palavras, do que você está proferindo na vida das pessoas e na sua própria vida? Muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês por ter assistido o vídeo até agora. Comentem, façam comentário embaixo, façam perguntas, estou disposto a responder. Esse é o terceiro vídeo do meu canal e outros virão. Agradeço a cada um de vocês, que a paz esteja no coração de vós. Em nome de Jesus, eu os declaro abençoados, quebrando toda maldição hereditária na sua vida, toda maldição hereditária na vida do teu filho, do teu neto e da tua família. E neste momento, eu os declaro abençoados em nome de Jesus. Muito obrigado. Que Deus os abençoe.